Olá, vamos para mais uma devocional. Vinde, amados meus. Esse livro, quem tiver interesse em comprar, tem ali na A Evangélica da PIB Curitiba, na rua Bento Viana, 1200. Hoje nós vamos falar sobre um vaso submisso e cheio de fé. É o devocional número 16. E a palavra diz: mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Daniel 11:32. Então, o povo que conhece realmente o Senhor resistirá a tudo com firmeza. E Deus fala assim: minha é a sabedoria e a honra, e o poder e a glória para todo sempre. Suscito nações e derrubo reinos, mas meu trono será estabelecido em Sião, a minha justiça em toda a terra. O trono de Deus será estabelecido em Sião, e a justiça dele em toda a terra. Não estou derrotado, mas fico em compasso de espera no momento presente por causa do egoísmo e obstinação humana. Então, muitas vezes a gente ora e nós não temos a resposta da oração porque Deus está em compasso de espera. Minha justiça e misericórdia são obstruídas pela ignorância humana e pela falta de fé até dos meus filhos. Já aconteceu com você de você não ter fé? De você duvidar às vezes que aquilo vai acontecer? Então, Deus está falando aqui que minha justiça e misericórdia são obstruídas pela ignorância humana e pela falta de fé até dos filhos de Deus. Porque todos nós somos criaturas de Deus. Todos somos criaturas de Deus. Todos nós fomos criados por Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Não desanime, nem fique entristecido em seu coração e espírito. Você não leu que não pude fazer muitos milagres no meio deles por causa das suas descrenças? Então, algumas vezes, Deus não pode fazer milagre. Por quê? Porque o povo não crê. O povo está descrente naquilo. Por isso que muitas vezes os milagres não acontecem. E isso continua verdadeiro hoje. E não ocorre em apenas um lugar, mas em muitos, sim, em toda a extensão e amplitude da terra. Isso acontece em todo lugar. Todo lugar. Fique atento a mim. Posso realizar grandes coisas, mesmo por meio de um único vaso submisso e cheio de fé. Se no meio de um monte de pessoas tem um vaso cheio de fé, ali Deus pode fazer milagre. Lembre-se de Davi e como operei uma grande vitória para os exércitos de Israel, por intermédio da coragem dele, quando todos os outros estavam paralisados pelo medo. Enquanto todos estavam paralisados com o medo, Davizinho foi lá e enfrentou. Siga em frente e não nutra a ideia de recuar. Não alimente a ideia de recuar. Essa ideia de recuar, muitas vezes, não é de Deus. Outros podem seguir em frente no mesmo caminho que seria um recuo para você, mas não são responsáveis de prestar-me o tipo de serviço que pedi a você.
Tem muita coisa que Deus pede para você e você não faz, às vezes porque você está com medo do que as pessoas vão falar, do que as pessoas vão fazer, do que elas vão comentar sobre a tua vida, sobre a tua atitude, vão comentar a respeito de você. Mas se Deus está falando e você sente que é Deus que está falando, não tenha medo. Não tenha medo. Eles não são responsáveis de prestar-me o tipo de serviço que pedi a você. Mantenha os seus olhos em mim, como já lhe aconselhei muitas vezes. Deus nos aconselha a manter os olhos fixos nele. Os olhos fixos nele. E quando a gente faz isso, nós temos vitória. Tenho forças. Tenho forças de tarefa especiais. E o que fará caso chame para unir-se às suas fileiras? Não procure a companhia de muitos outros. Não queira caminhar com muita gente, não queira andar com um povo, com um monte de gente. Boa parte do caminho você poderá trilhar completamente sozinho, exceto da minha presença. Ou seja, Deus está falando aqui que muitas vezes você vai trilhar o caminho sozinho. Mas é sozinho, entre aspas, porque você vai estar com Ele. Você vai estar com Deus. E Ele vai te guiar no caminho. Então, gente, não tenha medo. Não tenha medo. Um vaso submisso e cheio de fé. Essa é a devocional de hoje, do livro Vinde, Amados Meus. Eu não sei se esse livro está falando ao teu coração, mas está falando muito ao meu coração. Tem coisas que eu pedi para Deus essa semana, para Ele me responder. Tem coisas que eu pedi. Mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Daniel 11:32. Esse devocional está falando muito comigo. Espero que ele esteja falando também ao seu coração. Até amanhã.